E aí pessoal, beleza? Vamos lá, mais uma aula de física para trabalhar aqui os conceitos de trabalho de uma força e potência, tá? Trabalho. Vamos lembrar a definição de força. Força é um agente físico capaz de deformar ou acelerar o corpo sobre o qual atua. Trabalho da força paralela ao deslocamento. Imagine que uma força constante paralela e de mesmo sentido de deslocamento efetuado por um corpo devido à ação da força nele. Então você tem a força e o deslocamento no mesmo sentido, tá? O trabalho de uma força é definido como uma grandeza escalar correspondente ao produto da força pelo deslocamento, desde que a força e o deslocamento tenham a mesma direção e sentido. Então deixa eu pegar aqui uma canetinha. Esse T, que não é um T, é uma letra grega aqui, que é a tal, mas a gente pode usar a letra T, tá? Sem problema nenhum. Então, trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Em que F é a força, né? D é o deslocamento e T, ou aí o tal, é o trabalho. No Sistema Internacional de Medidas, força é medida em newtons, o deslocamento em metros, deslocamento também chamado espaço, tá? E o trabalho é medido em joule. Nós temos alguns tipos de trabalho, tá? Trabalho motor é aquele quando a força e o deslocamento têm o mesmo sentido. Então o trabalho é positivo. Tá vendo aqui a força e deslocamento no mesmo sentido, tá? O trabalho resistente, quando a força e o deslocamento eles têm direção contrária. Então o trabalho aqui no caso é um número negativo, tá vendo? Ó, veja aqui que o veículo vai para um lado, mas a pessoa faz uma força no sentido contrário, tá? Tentando impedi-lo aqui. Então, nesse caso, o trabalho é resistente e é um número negativo. Bom, vamos aqui dar um exemplo disso. Por exemplo, um garoto empurra uma cômoda durante um certo intervalo de tempo e consegue deslocá-la por 5 metros, sabendo que a força aplicada tem módulo de 20 newtons e foi aplicada na mesma direção e sentido do deslocamento. Determine o valor do trabalho realizado pela força. Veja, que nós teremos um trabalho positivo, porque força e deslocamento no mesmo sentido, ó. Mesmo sentido, certo? Então a força é de 20 newtons, deslocamento de 5. Então aqui no caso o trabalho é força vezes deslocamento. Então 20 vezes 5, trabalho igual a 100 joules. Bem simples esse daqui, tá? Um outro exemplo aqui, ó. Um homem tenta deter a descida de um carro em uma rampa e aplica uma força de 100 newtons na mesma direção dessa rampa, mas no sentido contrário ao da descida. Como o carro continua descendo por 8 metros, determine o valor do trabalho realizado pela força. Tá vendo? O carro aqui está descendo e a pessoa tenta aqui segurá-lo, né? Então, o deslocamento está para um sentido e a força, se o homem está fazendo uma força, ele está exercendo uma força sobre o veículo, tentando impedir, é sentido contrário. Nós teremos um trabalho resistente aqui, tá? No caso será negativo. Então a força de 100 newtons, deslocamento de 8. Como é sentido contrário, nós teremos uma força negativa aqui, tá? Então é negativo. Então nós teremos menos 100 vezes 8. E teremos um trabalho de menos 800 joules, tá? Já que é um trabalho resistente aqui. Então aqui o trabalho da força não paralela ao deslocamento. Nós vimos paralelo, tá? A força era paralela. Aqui, no caso, ela não é paralela, tá? Veja.
faz um ângulo, tá? Forma um ângulo qualquer, eu coloquei um ângulo θ aqui. A gente tem que pensar agora nesse, tá vendo que o sentido é o deslocamento é um sentido e a força é um outro, né? E forma um ângulo. Nesse caso, a gente usa quase que a mesma formulinha, né? Trabalha igual força vezes o deslocamento, mas também vai entrar o vezes o cosseno desse ângulo aqui, tá? Então aqui a gente vai colocar um exemplo para ver como funciona isso aí, ó. Então, durante um trabalho no armazém, o homem puxa um caixote com força de 200 newton, que forma um ângulo de 60 graus, com a horizontal direção na qual ocorre um deslocamento de 10 metros. Determina o trabalho realizado pela força aplicada pelo homem. Vejo o deslocamento, mais a força exercida aqui, ó, é de 60 graus, tá? Bom, força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Então a força é de 200 newton, o deslocamento é de 10 e o ângulo é de 60. Então 200 vezes 10 vezes o cosseno de 60. Tem uma tabelinha dos ângulos regulares, tá? 30, 45, 60. Vocês já viram em matemática, muito provavelmente. E aí lá tem os valores do seno, cosseno, tangente e dos ângulos aí notáveis, tá? No caso do 60, a gente tem que pensar lá no... Se o seno é 1, 2, 3, o cosseno ali será 3, 2, 1. Então, o cosseno de 60, 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5. Tá? Então, fazendo aqui 200 vezes 10 vezes meio, vai dar igual a 1000 joules, certo? Bom, se a força F for perpendicular ao deslocamento, ou seja, tiver um ângulo de 90 graus, nesse caso, a gente fala que ele não realiza um trabalho, tá? Porque no caso que o trabalho se torna nulo. Nesse caso aqui, tá vendo? Não é é um ângulo de 90. Então aqui a gente só diz que a pessoa está exercendo, aplicando um esforço físico, tá? A força aqui no caso. Então nesse caso o trabalho é nulo, tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho de potência. Então lá no século XVIII, o desenvolvimento da máquina a vapor trouxe uma contribuição significativa para a expansão da indústria moderna. Tá? Então, a partir disso. Então, a demanda por carvão exigia que as minas fossem cada vez mais profundas. Contudo, isso implicava uma maior infiltração de água, dificuldade de extração do carvão, colocando em risco a vida dos trabalhadores. Então, aí surgiu a necessidade da máquina vapor. Tá? Então, lá em 1765, James Watt, ou Watt, aqui que a gente chama, né, na nossa língua aqui, mais aportuguesada. Então, esse cientista inglês aperfeiçoou a máquina a vapor que passou a bombear a água para fora das minas. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma máquina a vapor, tá? Fazendo esse bombeamento aqui. Então, a máquina a vapor de James Watt foi o resultado do aperfeiçoamento da máquina de Newcomen, e consiste em um dispositivo que usa a queima de um combustível para aquecer certa quantidade de água. O vapor liberado por esse aquecimento é usado para empurrar um pistão, que por sua vez movimenta uma roda utilizada para erguer um determinado peso. Aqui temos mais um exemplo aqui de máquina a vapor, tá? Então a máquina de Watt proporcionou o desenvolvimento de várias outras máquinas e o vapor passou a ser usado no funcionamento destas, tá? Então
a máquina a vapor começou a ser utilizada em outras máquinas e aí gerando o desenvolvimento, né, na época. Se observarmos o funcionamento dessas máquinas, veremos que elas realizam trabalho. Então, aqui só para relembrar o que é trabalho, tá? Força, deslocamento, já falei disso daqui, agora há pouco, tá? E quando estamos calculando o trabalho, não levamos em conta o tempo para a realização dela, mas às vezes é necessário sabermos o tempo em que determinado trabalho é realizado. Quando a gente faz isso, a gente passa a pensar na rapidez com que o trabalho é realizado e isso recebe o nome de potência. Tá? Então, quando a gente leva em consideração o tempo para a realização de um trabalho, a gente passa a ter a potência. Então, aqui a potência, no caso, então é o trabalho dividido pelo tempo. Eu já tinha colocado que esse é o trabalho, esse aqui é o intervalo de tempo e aqui é a potência, certo? Aqui tá, só voltando aqui, tá POT, mas pode ser só P, tá? Então, as unidades de medida de trabalho, já falei que era o Joule. O tempo aqui no caso é em segundos e a potência é em watt. Então, tem alguns múltiplos do watt aqui, ó. Tem o quilowatt, o megawatt e o gigawatt. Ou kilowatt, megawatt, gigawatt, tá? A gente aqui depende do jeito que você vai pronunciar. Então vamos aqui um exemplo. Que potência o motor de um guindaste precisa ter para erguer um caixote de 200 kg até uma altura de 12 metros em 1 minuto? Tem um guindaste aqui. Ele está erguendo um peso, tá? Levantando. Então resolvendo aqui, ó. Então o trabalho realizado pela força do motor é igual ao trabalho da força peso ao longo da altura. Então no caso a gente fazia trabalho, força vezes deslocamento aqui, ó, mas como ele está levantando, tá? Então a gente está atuando aqui a força peso, tá? Então o trabalho no caso é a força vezes a altura, consequentemente o trabalho é o peso vezes a altura e o trabalho é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Sabendo que aqui na Terra a força da gravidade é aproximadamente aqui, é um pouquinho menos, mas aproximadamente, vamos utilizar aqui um número redondo, 10 metros por segundo ao quadrado, essa é a nossa gravidade. Então, se o trabalho é a massa vezes, vou voltar aqui, ó, vezes a gravidade vezes a altura, então eu tenho aqui, ó, massa, gravidade e altura de 12. Então, meu trabalho aqui no caso é 24.000 joules, tá? Veja que para eu conseguir fazer aqui, calcular o trabalho, depende do que eu tenho, tá? Se eu tivesse força, deslocamento ali, eu vou conseguir achar. Força vezes altura eu vou achar, tá? Mas aqui como eu não tinha, eu tinha a massa, a gravidade, tá? E a altura, eu calculo dessa forma aqui, como eu coloquei ali na tela passada, tá? Então agora vamos calcular a potência. A potência é o trabalho dividido pelo tempo. Bom, o tempo falou lá que era de 1 minuto. Como a gente tem que utilizar segundos, tá? 1 minuto é igual a 60 segundos. Portanto, meu trabalho é de 24.000 joules, dividido por 60. Chegamos aqui a uma potência de 400 watts, ou 400 watts, como preferir. Uma curiosidade aqui, ó. Os nossos músculos realizam trabalho também. E quando eles se contraem ou se distendem,
tá? No caso, a gente está fazendo aqui um levantamento de peso ou fazendo qualquer atividade muscular, física, tá? Em média, a potência muscular é da ordem de 373 watts por quilograma de massa muscular. Vale lembrar que essa potência varia de pessoa para pessoa, tá? Não, essa potência ela não é igual para todo mundo. Então, outras unidades de medida aqui de potência, existe outra unidade chamada cavalo vapor, que é o CV, que é uma expressão que foi usada pela primeira vez pelo James Watt para representar a potência da máquina a vapor. Ele observou que um cavalo conseguiria erguer 735,5 newtons a 1 metro de altura em um segundo. Tá? Então, essa medida aqui ficou caracterizada. Então, um cavalo vapor é igual a 735,5 watts. Mas às vezes a gente usa o 735 só redondinho, tá? Tem o horsepower, que é o HP. HP é uma unidade inglesa que equivale a 1,38% do cavalo vapor. Então, 1 HP é igual a 745,7 watts. Também a gente às vezes utiliza também um número redondo, tá? Então, aqui ó, vamos a um exemplo. A Ferrari Enzo possui um motor cuja potência é de 660 CV, cavalo vapor. Ela acelera de 0 a 100 km por hora em aproximadamente 4 segundos. Determine o valor aproximado do trabalho realizado pelo motor do carro em unidades do SI, ou no Sistema Internacional de Medidas. Então aqui já temos umas medidas aqui, ó. Um cavalo vapor 735,5 watts. Então 660 cavalo vapor equivalem a quantos watts? Então eu vou pegar o 735 vezes 660, tá? Então a gente chega aqui nesse valor aqui, ó, 48.543 watts. Aqui o tempo já estava em 4 segundos, tá? Porque era a aceleração lá que foi dito. Esse tempo já estava aqui colocado em 4 segundos. Então, resolvendo aqui, nós temos que a potência é o que? O trabalho dividido pelo tempo, certo? Só que a gente não tem aqui o trabalho, né? Então a gente vai ter que achar o trabalho aqui primeiro. No caso, a potência aqui é de 48.543 watts. O trabalho a gente não tem. E o tempo a gente tem que é de 4 aqui, ó. Fazendo aqui um passa para lá, um passa para cá, né? Ó. Esse 4 está dividindo, passa para cá multiplicando. Ó. Então nós teremos aqui 194.172 joules. Tá? Então esse aqui é o trabalho dessa Ferrari. Então, fazendo uma relação aqui entre potência e velocidade, vamos calcular a potência em um caso particular. No caso aqui, a força e o deslocamento são paralelos, tá? Nesse caso, a gente tem o que? A potência é o trabalho dividido pelo tempo. Então, trabalho, só lembrando, força vezes o deslocamento. Então, vamos lá aqui, ó. Se o trabalho, a potência vamos voltar aqui, ó. É o trabalho dividido pelo tempo, ou o trabalho é força vezes o deslocamento. Então, a gente trabalhando aqui, ó, potência é igual trabalho dividido por tempo, ou seja, o trabalho é força dividido vezes o deslocamento. Então, a gente pode também separar aqui, ó, a fórmula dessa forma aqui. O que é deslocamento dividido pelo tempo? Voltando lá nas primeiras aulas que a gente estava fazendo, tempo, deslocamento ou espaço dividido pelo tempo é a mesma coisa que velocidade, tá? Então, velocidade média.
Então, a gente também pode dizer que potência é igual a força vezes a velocidade média. Então, se o intervalo de tempo ΔT para a realização do trabalho for muito pequeno, a gente diz que é uma potência instantânea, tá? Quando é muito pequenininho. Mas quando não é, a gente pode calcular. Então, em que aqui é a velocidade instantânea, né? Aqui é só relembrando, tá? E força é em Newton já, como a gente já tinha dito. Então vamos aqui um exemplo que é mais fácil aqui. Então a motocicleta parte do repouso numa superfície horizontal. Se a força exercida pelo motor é constante e paralela ao deslocamento, determine a velocidade instantânea quando a moto atingir 72 km por hora após percorrer 200 metros, sabendo que a massa da moto e do motoqueiro juntos ali 240 kg. Então veja que a motocicleta ela está se deslocando na superfície horizontal. Então vamos resolver aqui o problema. Então a velocidade inicial da moto era 0, tá? Saiu lá do repouso. Então a velocidade final da moto é 72 km por hora. Como a gente trabalha aqui com metros por segundo, que no caso é a velocidade, está em km por hora, eu já tinha falado isso lá na outra aula anterior. Se não lembra, volta lá para olhar. 72 km por hora dividido por 3,6, nós chegaremos aqui no valor em metros por segundo, tá? Então, 72 dividido por 3,6, chegamos ao valor de 20 metros por segundo. Aqui a gente precisa achar a força aqui, ó. Então, eu vou usar essa equaçãozinha aqui, ó. Equaçãozinha de Torricelli, tá? Tem que lembrar essa equaçãozinha aqui, ó. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento ou espaço. Aplicando ela aqui, ó. Então, a velocidade aqui final, que é de 20 metros por segundo ao quadrado, a velocidade inicial 0 ao quadrado, mais 2, que é da formulinha, vezes A, vezes 200. No caso, a gente vai precisar achar lá a força, mas eu preciso aqui da minha aceleração, da gravidade aqui. Então, eu preciso achar. Fazendo a continha aqui, ó, 20 ao quadrado, 400, e aqui vai dar 0, e aqui 2 vezes 200, 400A, tá? Então, dividindo aqui, ó, passando esse 400 daqui para cá ou de lá para cá, tanto faz aqui, 400 dividido por 400 vai dar 1. Então, a minha aceleração aqui é de 1 metro por segundo. Eu falei agora há pouco a aceleração da gravidade, é fato falho, tá? É a aceleração só, a gravidade é outra história. Então, a força aqui é o que? Massa vezes aceleração. Então, se eu tenho aqui a massa e eu tenho aqui na verdade, quando eu falo aceleração e eu falo da gravidade, eu estou falando isso para não se confundir e achar que sempre que você vai pegar lá e vai colocar 10, tá? Não é para confundir. Você vai ter que achar essa aceleração aqui, tá? É isso que eu estou falando. Não é para acabar confundindo uma coisa com a outra. Quando em outra situação você acaba utilizando. Aqui nesse caso a gente tem que calcular aqui a aceleração, tá? E gravidade a gente usa em outra história aqui. Então, força ela pode ser massa vezes a minha aceleração. Então, se eu tenho aqui a minha massa 240 e a minha aceleração que eu já achei aqui de 1, eu vou achar que a minha força é igual a 240 newtons, tá? Então, como eu disse que potência pode ser também força vezes velocidade, agora a gente já pode caçar aqui e achar o valor aqui, né? Ó, se eu tenho a força que é 240, que eu achei agora, vezes a velocidade que é de 20 metros por segundo, então eu cheguei aqui ao valor de 4.800
watts ou watts. Só que esse valor aqui eu posso também colocar em kilowatts, tá? Para eu fazer isso é simples, é só eu dividir isso aqui por 1000, tá? Que é a relação que tem de 1000 watts, tá? Então, dividindo aqui por 1000, eu chego a 4,8 kW, tá? Para eu chegar desse valor para esse valor aqui. Mas isso aqui é opcional, tá? Eu posso deixar assim ou assim, depende do que o exercício vai pedir. Se ele vai pedir uma potência em watts ou kilowatts, tá? Tanto faz. Mas aqui não estaria errado, não. Bom, é isso aí. Trabalho e potência não é difícil, mas tem algumas formulinhas, tá? E algumas observações a se fazer. Então é bom, caso se você tenha dúvida, você olha, dá uma rever, tá? A aula, volta algumas coisas, volta um pouquinho e acaba pegando as formulinhas aqui que são importantes na hora de resolver os exercícios, tá bom? Então tá, fui.